Ricardo Ventura, 39 anos, era o epítome do poder discreto. CEO da Novatec, um império de software avaliado em 200 milhões de euros, com escritórios em Lisboa, Porto e Coimbra. Ele havia construído sua fortuna do zero, dirigia um Aston Martin e vivia num penthouse na Avenida da Liberdade. Segundo todos os critérios de sucesso moderno, ele tinha tudo, exceto tempo. O Dr. Vilar havia sido brutalmente honesto há uma semana. Cancro do pâncreas, em estado avançado. Demasiado agressivo para a cirurgia. Na melhor das hipóteses, 6 semanas. Definitivamente não veria o Natal. Ricardo saíra do consultório como um autômato. Tinha 39 anos, no auge do seu poder, e a sua vida estava a terminar. Não tinha família próxima. Os pais haviam falecido quando ele tinha 25 anos. Nunca se casara, nunca tivera filhos, sempre convencido de que haveria tempo para isso depois. Depois da próxima fusão. Depois de atingir a próxima meta. Os seus amigos eram contactos de negócios, parceiros de jantares caros, mas ninguém a quem ele quisesse ligar para dizer "estou a morrer", sem ouvir o silêncio constrangedor do medo alheio. Os dias seguintes foram dedicados a decisões frias. Atualizar o testamento, transferir a Novatec para o seu vice-presidente e cancelar todos os compromissos. Em seguida, tomou uma decisão que surpreendeu até a si próprio. Não passaria as suas últimas semanas como o CEO Ricardo Ventura, o homem que todos tratavam com a falsa deferência reservada aos ricos e poderosos. Queria ser apenas Ricardo, um anônimo na cidade, sem o peso da imagem que cultivara. Guardou os seus fatos de designer, vestiu jeans, uma sweatshirt com capuz e um boné. Sem o relógio de luxo, sem o corte de cabelo impecável. Apenas um homem à espera do fim. Naquela tarde de terça-feira, uma semana após o diagnóstico, Ricardo caminhava sem destino pelo bairro Alto, quando começou a chover. Procurou refúgio no primeiro sítio que encontrou, um restaurante chamado Tasca o Bairro, um local que servia comida tradicional portuguesa. Não era o tipo de sítio que Ricardo frequentava, habituado a restaurantes com estrelas Michelin, mas nada disso importava agora. Entrou, sacudindo a sweatshirt molhada, e sentou-se ao balcão num canto discreto. Foi então que a viu. Uma empregada, não mais de 24 anos, cabelo loiro apanhado, avental vermelho sobre uma camisa branca. De longe, o seu sorriso parecia profissional. Mas Ricardo, que passara 15 anos a ler pessoas em salas de reunião, viu a verdade. A tensão nos seus ombros, a frequência excessiva com que pestanejava, o ligeiro tremor nas suas mãos ao limpar as mesas. E depois, quando ela se virou para a cozinha, pensando que ninguém a via, ele viu-as. Lágrimas a escorrer-lhe pela face. Ela limpou-as rapidamente com as costas da mão, parou junto a uma parede, respirou fundo 3 vezes, como se estivesse a conter um ataque de pânico, recompôs-se e regressou com o sorriso que não chegava aos olhos. Ricardo ficou estranhamente fascinado. Ali estava outra pessoa a sofrer, outra pessoa a fingir que estava bem, quando claramente não estava. Mas ao contrário dele, que havia fugido do mundo, ela continuava ali, a sorrir, a servir, a trabalhar apesar do que a estava a destruir. A empregada aproximou-se do balcão. De perto, Ricardo notou que era mais jovem do que pensava. Olhos verdes que seriam lindos se não estivessem vermelhos de chorar. O seu crachá dizia Paula. "O que deseja?" perguntou ela, com uma voz cansada, mas profissional. Ricardo pediu um uísque puro, um Macallan, se tivessem. Ela assentiu. Ao virar-se para pegar na garrafa, Ricardo ouviu um soluço, pequeno, rapidamente reprimido. As suas mãos tremiam visivelmente ao servir o uísque. Nesse momento, apareceu um homem, 40 e poucos anos, fato barato, expressão de quem abusa da pouca autoridade que tem. O gerente, presumiu Ricardo.
O homem agarrou Paula pelo braço, com força suficiente para que ela fizesse uma careta de dor. Sussurrou-lhe algo que Ricardo mal pôde captar, mas percebeu o suficiente. O teu pai doente não é desculpa para trabalhar mal. Para de chorar ou vais já para a rua. Há 100 raparigas à espera desta oportunidade. Paula assentiu rapidamente, murmurando desculpas. O homem afastou-se, deixando-a com novas lágrimas. Ela terminou de servir o uísque e deu o preço. Quando Ricardo lhe entregou o dinheiro, as suas mãos roçaram por um segundo, e ele sentiu o tremor dela. Naquele instante, algo partiu-se dentro de Ricardo Ventura. Durante 15 anos, ele tinha sido o tipo de chefe cruel na sua indiferença. Quantas vezes despedira pessoas por baixa produtividade sem perguntar o porquê? Quantas vezes avaliara o valor humano apenas pela produção econômica? Agora, ao ver esta jovem obviamente destroçada, obrigada a sorrir e a servir enquanto o seu mundo desabava, Ricardo viu-se a si mesmo. Não como a vítima de cancro que era, mas como o perpetrador de sofrimento que havia sido. A vergonha que sentiu foi quase física na sua intensidade. A morte que se aproximava já não era apenas uma sentença pessoal, era uma oportunidade para, talvez, desfazer a indiferença de uma vida. Ricardo voltou ao restaurante nos 3 dias seguintes, sempre com o mesmo anonimato, sempre a pedir uísque, sempre a observar Paula, a trabalhar com o seu sorriso falso. O seu destino tinha lhe dado 1 mês de vida, mas talvez essa jovem lhe tivesse dado, nos seus últimos dias, uma inesperada razão para viver. Ricardo regressou ao restaurante durante os 3 dias seguintes, sempre anônimo, observando Paula trabalhar sob o olhar atento e cruel do gerente. Ela era uma força da natureza, uma personificação do sacrifício. Sorria para os clientes, servia pratos pesados e limpava as mesas com rapidez. Mas a tensão no seu corpo e o rubor nos seus olhos eram inegáveis. No 4º dia, Ricardo chegou mais cedo e encontrou-a sentada num banco perto do restaurante antes do seu turno. Estava a chorar abertamente, a cabeça entre as mãos, sem se preocupar em esconder-se, pois pensava estar sozinha. Ricardo aproximou-se devagar, sentando-se na outra extremidade do banco, não muito perto para não a assustar. Ela levantou a cabeça, limpou as lágrimas, reconheceu-o como o cliente do uísque e ficou envergonhada. Ele não disse nada durante um momento. Apenas lhe ofereceu um lenço de papel limpo que ela aceitou com uma mão trêmula. Então, Ricardo fez algo que não fazia desde a sua juventude. Foi honesto. Não quero intrometer-me, disse ele a voz rouca, mas notei o seu sofrimento. Às vezes, falar com um estranho é mais fácil do que com um amigo. Não tem de me contar nada, mas a oferta está aqui. Paula avaliou-o longamente, procurando sinais de perigo ou intenções ocultas. Mas tudo o que viu foi um homem com olhos cansados e algo na sua expressão que sugeria que ele também entendia o que era a dor. E talvez tenha sido por ter guardado tudo dentro de si durante tanto tempo que a necessidade de desabafar foi esmagadora. Começou a falar. A sua história saiu em fragmentos entrecortados. Era filha única. O seu pai, Ernesto, fora pedreiro toda a vida, sacrificando tudo para que Paula pudesse ir para a faculdade, estudar gestão de empresas, ter as oportunidades que ele nunca tivera. Há 6 meses, Ernesto foi diagnosticado com cancro do pulmão. Estádio 3. Tratável, mas extremamente caro. A saúde pública cobria o básico, mas os melhores tratamentos, aqueles que realmente poderiam prolongar a sua vida com qualidade, custavam milhares de euros que eles simplesmente não tinham. Paula abandonara a faculdade no último ano para trabalhar a tempo inteiro. 2 empregos. Empregada de mesa durante o dia na tasca ao bairro e limpeza de escritórios à noite. Dormia talvez 4 horas. Comia quando podia. Gastava cada cêntimo no tratamento do pai, mas nunca era suficiente.
Os médicos falavam de uma terapia experimental que custava 20 mil euros. 20 mil euros, que para Paula poderiam ser 20 milhões. O seu pai estava a piorar. A dor era tão intensa que mal conseguia levantar-se. Ela sabia, embora os médicos não o dissessem claramente, que sem aquele tratamento, o seu pai provavelmente não veria o próximo verão. Enquanto Paula chorava abertamente, Ricardo sentia o seu coração, endurecido por anos de negócios, a quebrar-se. Ali estava alguém a fazer exatamente o que ele nunca havia feito: sacrificar-se completamente por amor puro, não por ambição ou ego. E estava a falhar, não por falta de esforço, mas porque o sistema era cruel com quem não tinha recursos. Quando Paula terminou, pediu desculpa por desabafar com um estranho. Ricardo negou com a cabeça e perguntou-lhe o apelido. Ramos, respondeu ela. Paula Ramos. Naquela noite, Ricardo fez algo que não estava no seu plano de despedida. Ligou para o seu assistente pessoal, que estava habituado às excentricidades do CEO, e deu instruções precisas. Investigar Ernesto Ramos, descobrir o hospital onde estava e o tratamento exato de que precisava. Em seguida, deu a ordem mais importante: transferir 30 mil euros da sua conta pessoal para o hospital, com instruções para que o valor fosse aplicado ao tratamento de Ernesto Ramos, anonimamente, como doação de um benfeitor desconhecido. O seu assistente não fez perguntas. Para a manhã seguinte, a transação estava concluída. Ricardo não voltou ao restaurante durante 3 dias, dando tempo para o milagre acontecer. Mas, no 4º dia, a curiosidade e a esperança de ver o resultado do seu primeiro ato de bondade real foram mais fortes. Quando entrou, Paula viu-o e o seu rosto iluminou-se completamente. Um sorriso genuíno, os olhos a brilhar com alegria pura. Correu até ele, trocando as palavras de tanta emoção. Um doador anônimo pagou tudo, disse ela. O tratamento experimental e 6 meses de acompanhamento. O meu pai começou hoje. Os médicos falam em anos de vida. Paula chorava de felicidade, agarrando as mãos de Ricardo, agradecendo-lhe porque ele tinha sido o único a ser gentil com ela, e ela precisava de agradecer a alguém. Ricardo sentiu uma alegria intensa, misturada com uma culpa avassaladora. 30 mil euros eram nada para ele, menos do que gastava em vinho por ano. Mas para Paula e o seu pai, era a diferença entre a vida e a morte. Quantas Paulas haveria no mundo? Ele havia sido o pior dos empresários durante 15 anos. Agora, com a morte a espreitar, havia encontrado uma inesperada segunda oportunidade para a sua alma. Nas semanas seguintes, algo extraordinário aconteceu. Ricardo e Paula tornaram-se amigos. Encontravam-se nos jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, ou em pequenas pastelarias onde ninguém o reconhecia. Paula não sabia quem ele realmente era. Apenas conhecia Ricardo, um homem amável com olhos tristes que entendia o sofrimento. Lentamente, uma transformação silenciosa começou em Ricardo. Ele, que esperava a morte com amarga resignação, começou a sentir propósito. Não o superficial de fechar negócios, mas um propósito real, humano. A sensação de que a sua existência importava por razões que nada tinham a ver com dinheiro. Paula partilhava os seus sonhos de terminar a faculdade e abrir um café próprio. Ricardo ouvia-a de verdade, como se as suas palavras fossem as mais importantes do mundo. Sabendo que o seu tempo era limitado, percebeu que talvez fossem mesmo. Um mês após o diagnóstico, sentado com Paula junto ao mar, na zona de Belém, Ricardo soube que tinha de lhe contar, pelo menos, sobre a sua condição. Ela merecia saber por que é que cada conversa era tão vital para ele. Disse-lhe que tinha cancro terminal, inoperável, e que lhe restavam apenas semanas. Paula congelou, as lágrimas enchendo-lhe os olhos. Ricardo explicou que não queria pena, apenas ser visto como humano nos seus últimos dias. Paula abraçou-o com uma intensidade que o surpreendeu.
Pela primeira vez desde o diagnóstico, Ricardo sentiu que alguém lamentava genuinamente que ele fosse morrer, não por ser o CEO, mas por ser ele. O cancro progredia rapidamente, mas quando Paula estava lá, a ler-lhe ou a ficar em silêncio, Ricardo sentia paz. Nesse período, o tema do gerente abusivo na Tasca ao Bairro voltou à tona. A situação piorara. Ameaças de despedimento por má atitude. Ricardo sentiu uma onda de fúria justificada. Esta jovem, que era a personificação da bondade e do esforço, estava a ser tratada como lixo por um tirano. Tomou a sua decisão final e irrevogável. Paula, disse ele com a voz fraca, mas firme, tenho de te dizer a verdade completa. Ele confessou quem era realmente, o CEO da Novatec, um dos homens mais ricos de Portugal. Ela pensou que ele estava a delirar, até que ele lhe mostrou a identificação e artigos de notícias. Paula ficou em choque. Ricardo explicou que não era mentira, mas omissão. O CEO era apenas uma máscara. O verdadeiro ele era quem tinha sido com ela. Vulnerável, honesto, tentando desesperadamente reaprender a ser humano. E eu fui o doador anônimo, confessou ele, e paguei o tratamento do teu pai. Paula protestou, dizendo que não queria caridade, mas Ricardo foi inflexível. Não é caridade, é justiça e redenção. Durante 15 anos, eu fui como aquele gerente, talvez pior na minha frieza. Não posso desfazer o mal, mas posso fazer isto, garantir que tu não sofras esse abuso depois de eu partir. O seu último ato de poder seria usar a sua fortuna para corrigir uma injustiça. Ricardo comprou o restaurante uma semana depois, através de uma empresa de fachada para manter o anonimato. Pagou o dobro do valor para que o dono original não fizesse perguntas. O gerente abusivo foi despedido imediatamente. Paula recebeu o controle total do local. Ela podia vendê-lo, usar o dinheiro para terminar a faculdade e abrir o seu próprio café, ou ficar com ele. Paula escolheu ficar. Mudou o nome para A Estrela de Ernesto, em homenagem ao pai, e começou a transformá-lo num lugar onde os empregados seriam tratados com dignidade, onde ninguém seria medido apenas pela produtividade. Mas o tempo de Ricardo estava a esgotar-se. O mês que os médicos tinham previsto chegava ao fim. Ricardo passava a maior parte do tempo na cama, o mundo reduzido ao seu penthouse e às visitas de Paula e enfermeiros. Antes que fosse demasiado tarde, ele reorganizou o seu testamento. A maior parte da sua fortuna iria para a criação de uma fundação. A Fundação Segunda Oportunidade, dedicada a pagar tratamentos médicos caros para pessoas carenciadas, com prioridade para doentes com dependentes a cargo. Paula seria uma das diretoras, juntamente com o seu vice-presidente da Novatec. Para Paula, deixou diretamente 5 milhões de euros. Suficiente para que ela nunca mais tivesse de se preocupar com dinheiro, para que pudesse cuidar do pai sem se destruir a trabalhar. Inicialmente, ela recusou, mas Ricardo foi firme. O dinheiro não significava nada para ele agora. Dar segurança a ela, saber que estaria bem depois da sua morte, isso significava tudo. Nos seus últimos dias conscientes, Ricardo contou a Paula algo que nunca dissera a ninguém. Agradeceu-lhe por lhe ter ensinado, sem saber, a ser humano de novo. Por lhe ter mostrado o que era o verdadeiro sacrifício, a força real que não vem de títulos, mas do caráter. Eu passei 15 anos a perseguir a coisa errada, disse ele fracamente. Sucesso, riqueza, poder, tudo é oco. O único que importa no final são as conexões humanas, o impacto que tens na vida dos outros. Tu fizeste mais diferença positiva na minha vida em 2 meses do que eu fiz em 15 anos a construir um império. Ricardo Ventura faleceu numa manhã de novembro, 6 semanas após o diagnóstico. Paula estava com ele de mão dada, lendo-lhe poesia. Ele partiu pacificamente, com um pequeno sorriso, como se tivesse finalmente encontrado o que procurava.
O funeral foi um contraste estranho. Centenas de figuras empresariais que o conheciam como o CEO implacável, e Paula, uma jovem empregada de 25 anos que o conhecia como um homem gentil. Ela fez um elogio que deixou muitos perplexos, falando de um Ricardo que a maioria nunca conheceu. Humilde, compassivo, arrependido dos anos desperdiçados. Nos meses seguintes, a Fundação Segunda Oportunidade iniciou o seu trabalho, ajudando dezenas de famílias. A Estrela de Ernesto tornou-se um local lendário em Lisboa, não só pela comida, mas pelo tratamento digno dado aos seus empregados. Paula tornou-se, sem querer, um exemplo de que o negócio não precisa de ser cruel para ser bem-sucedido. E Ernesto Ramos, contra todas as probabilidades, sobreviveu. O tratamento funcionou melhor do que o esperado. 2 anos após o diagnóstico, estava em remissão, desfrutando de cada dia. Ele visitava o túmulo de Ricardo todos os meses, deixando flores e agradecendo ao homem que salvara a sua vida e dera um futuro à sua filha. Paula guardou uma carta que Ricardo lhe havia escrito. Nela ele escreveu: "Obrigado por me recordares que a vida não se mede em anos vividos ou dinheiro ganho, mas em vidas tocadas e corações mudados. Passei uma vida inteira a esquecer-me de ser humano. Tu me ensinaste, em 2 meses, mais sobre sobreviver de verdade do que aprendi em 39 anos. Obrigado por me deixares ajudar, mas mais do que isso, obrigado por me teres ajudado a mim." O legado de Ricardo, as vidas que salvou através da fundação e a vida de Ernesto Ramos, continuou. No final, não importa quanto tempo vives, mas sim como vives. E Ricardo, nas suas últimas semanas, finalmente aprendeu essa lição crucial.